Apresentação. A paz do Senhor a todos, com grande satisfação que eu vou ministrar essa aula de lição 2, né? O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Meu nome é Maria Helena, sou professora na Assembleia de Deus Belém, em São Paulo. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, 21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao 10, capítulo 13, 14, 26, 29. Introdução. Em 1 Reis está registrada a história de um Israel dividido em dois reinos. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Israel havia experimentado uma época de ouro e brilhantismo nos reinados de Davi e de Salomão, citados no primeiro 11 capítulos deste livro canônico. Mas entra em decadência econômica e espiritual após a separação das 12 tribos de Israel, por causa do pecado de Salomão, ao final de seu reinado, e da intransigência e falta de diálogo entre seu filho Roboão e a população, a fim de que se evitasse um racha entre as 12 tribos de Israel, que se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 33. Daí para frente, o escritor sagrado começa a registrar as desastrosas dinastias dos reis idólatras de Israel e alguns altos e baixos entre o rei de Judá. O reino de Judá permanecia fiel à dinastia de Davi e era formado pelas tribos de Judá e de Benjamim e tinha como capital Jerusalém. No trono alternava-se alguns reis bons e piedosos e outros reis idólatras e impiedosos. Já o reino de Israel era formado pelas 10 tribos restantes, tinha como capital Samaria. No trono alternavam-se reis cada vez mais idólatras, ao ponto de quase o culto a Jeová ser quase eliminado em Israel e o culto a Baal ser oficializado na época do rei Acabe e da desastrosa idólatra rainha Jezabel. Tópico 1. As principais causas da cisão. Subtópico 1. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para a construção em projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Subtópico 2. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte e, em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado
pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão e sobre o aperto vivido por eles, o povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Tópico 2. Os erros de Roboão. Subtópico 1. Repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 Reis, capítulo 12, versículo do 8 ao 11. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam, e isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Subtópico 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e, sob seu domínio, ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselhos e isso levou à ruína. Subtópico 3. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Tópico 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Subtópico 1. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra eles e Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Subtópico 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo a peregrinação dos judeus ao templo para adoração, pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Subtópico 3. Consequência da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, e por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos,
produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade.